Olá, povo querido, povo que pertence ao reino celestial. Mais uma vez, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O nosso guia de estudos nessa semana trouxe um tema interessante, um tema especial, e em continuidade a esse trimestre, ao estudo do trimestre, nós estaremos juntos aqui, passando aqui duas sessões especiais, porque a lição dessa semana ela é dividida em duas partes, então você já fica ligadinho aí conosco para que você aproveite tanto essa lição, essa primeira parte, quanto também a segunda parte, tá ok? Então fica conosco aí, que será bênção. Em nome de Jesus será de grande bênção. Nesse momento nós temos aqui como companheiro aqui a mesa para nos acompanhar e estudarmos juntos aqui essa temática do livro de Marcos. Está aqui o Maicon Douglas. O Maicon, esse jovem valoroso, temos um carinho especial por ele. Ele é obreiro aqui do nosso distrito, aqui da cidade de Catanduva. E gostaríamos de estender a ele as boas-vindas. Maicon, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui mais uma vez recapitulando a lição e trazendo assim os pontos principais do estudo dessa semana, para que dessa forma todos nós juntos, nós aqui e vocês aí, possamos ser alimentados pelo poder que há na palavra de Deus. Bom dia, Marcos. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Nós não sabemos que hora que o pessoal vai nos assistir, mas seja qual for a hora, que a bênção de Jesus seja com você. Então, Maicon, Deus abençoe você e dá uma saudação especial aí para os nossos queridos que estão conectados conosco. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Como bem disse o pastor, com essas palavras que ele fala, eu fico muito feliz. E esse assunto é um dos assuntos que eu mais gosto, que vem falando a despeito do discipulado, que é algo muito importante para a nossa vida pessoal, a nossa vida como cristão aqui nessa terra. A gente vai dar início aqui ao estudo do Ensinando o Discipulado. Pastor, quer falar alguma coisa, pastor? Antes da gente falar, nós vamos orar, né? Vamos pedir a Certo. bênção de Deus sobre o nosso estudo, para que assim o Espírito de Deus esteja conosco, nos dando compreensão e entendimento, para que possamos extrair aqui lições preciosas dessa lição e desses estudos. Vamos orar, Maicon? Você que está aí conosco, você pode também se concentrar e orar junto conosco, tá bom? Vamos então orar? Querido Deus, nós pedimos que o Senhor nesse momento esteja conosco, ao nós revermos aqui os assuntos que foram tratados no guia de estudo dessa semana, e que o Senhor esteja conosco através da presença do Espírito Santo, nos dando entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, como já foi dito aí, nossa lição terá duas partes, ensinando os discípulos. Então, o estudo dessas lições, se você assim me permite dizer, concentra-se nos 3 capítulos do livro de Marcos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. E nesses capítulos tem ali vários ensinos que Jesus estava passando aos seus discípulos e, consequentemente, aqueles ensinos que Jesus procurava passar aos discípulos atravessa séculos, milênios e chega até os nossos dias, mostrando a todos nós que esses ensinamentos vale a pena nós também colocarmos em prática nas nossas vidas. O verso para memorizar, aquele verso que a gente repetidamente o lê durante toda a semana, está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo número 34, e diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Daqui a pouco nós vamos comentar mais a respeito, mas como uma breve introdução aqui do nosso estudo, eu dizia para vocês que o estudo vai ser concentrado então entre Marcos 8, capítulo 8, 9 e 10. E esses ensinos vai se concentrar então em Jesus Cristo ensinando os seus discípulos e preparando eles para grandes momentos que estavam logo ali na sequência dos acontecimentos.
Então, nesses capítulos, nós vamos ver ali Jesus fazendo previsões sobre a cruz, ele indo para a cruz. Nós vamos ver também ali algumas instruções especiais que Jesus estava dando aos discípulos sobre o discipulado, né? Sem querer ser redundante, mas as lições eram sobre o discipulado e mostrando para todos nós como que essas lições continuam sendo relevantes para todos nós. Veja que interessante. Essa semana, tanto essa semana que é a parte 1 do estudo, quanto a semana, ou a segunda semana, vocês vão perceber que nós vamos estudar o capítulo 8, e nós vamos estudar aqui no capítulo 8 a respeito da história de um cego. E vamos terminar no capítulo 10 também falando da história de outro cego. E aí vocês vão entender o objetivo que está por detrás da cura desses dois cegos em especial. O primeiro relato e a primeira cura, Marco, está aí no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 até o 30, que é a cura de um cego que foi trazido para Jesus. O texto bíblico diz que chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Mas nessa cura aqui, ela é um tanto quanto peculiar, porque nessa cura, como nenhuma outra, né, é uma cura que tem, no desenrolar do milagre em si, tem algo interessante que acontece aqui. Primeiro que esse milagre ele é tão peculiar que ele está registrado apenas no livro de Marcos. E se vocês notarem aí, é o único milagre, se vocês notarem aí, é o único milagre que requereu duas ações da parte de Jesus para poder trazer a cura para esse cego. Duas ações que eu digo assim, quando se realizaram os milagres, e vocês lembrarem de qualquer milagre que Jesus fez, Jesus poderia somente pronunciar as palavras e a pessoa era curada. Jesus poderia apenas tocar e essa pessoa era curada. As pessoas poderiam tocar apenas na orla da roupa de Jesus, ele era curada. Mas esse cego, em particular, teve duas ações de Jesus no sentido de Jesus ter que tocá-lo duas vezes, né? O que você pode nos dizer a respeito desse milagre em particular? Nós vamos, através desse milagre, extrair lições, né, para a nossa vida. O que você tirou aí de lição? O que a gente pode aprender nesse milagre em específico? Bom, pastor, é uma pergunta não muito difícil, mas a Bíblia responde para a gente. Eu entendi que assim, a hora que Jesus ele toca duas vezes nele, vamos dizer assim, por quê? Porque quando Jesus chama a gente, quando ele vai fazer o milagre nesse cego, ele pega e fala mais ou menos assim, vamos dizer assim, que ele pega e fala, olha, eu vou fazer o milagre, só que você vai ter que mudar de vida. Ou antes você pedia, por exemplo, esmola, pois agora você não vai pedir mais. Porque quando Jesus faz um milagre na gente, ele não faz pela metade, ele faz por completo, né? É algo assim, como o pastor falou nessa semana, ele é uma mudança de mente quando Jesus faz um milagre na gente. E eu imagino assim que quando Jesus toca ou fala duas vezes a respeito desse cego, é justamente por isso, porque é uma mudança de vida e não algo, não, eu vou fazer o milagre, só que você vai continuar na mesma vida que você era, entende? Não, você vai continuar pedindo esmola, você vai continuar sentado na beira do caminho todo sujo, sem tomar banho, e assim vai. Poderia falar mais, mas aí vai falar toda a lição. Por que a gente disse que o milagre foi feito em duas ações? Porque se nós acompanharmos aí a leitura, o versículo 23, né, do capítulo 8, diz assim, olha, Jesus tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, você vê alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu, eu vejo homens, mas eu os vejo como árvores que estão andando. Então, novamente, Jesus
lhe pôs a mão nos olhos e passou ele a ver de maneira clara. E foi então estabelecido que tudo era distinguido de forma perfeita. Aí a gente vê que, porque das duas ações, né? Primeiro, diz que ele viu e ele via como árvores, né? Os homens andando, mas como árvores, né? Mas uma pergunta assim, meio que interessante, né? Será que faltou poder em Jesus Cristo? Né? Porque a lição ela faz essa pergunta, né? Faltou poder em Jesus e por isso que ele teve que tocar no homem duas vezes? O que você vê a respeito? Olha, não faltou poder em Jesus, até porque Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Um toque, uma fala, como bem disse o centurião, lembra daquela história? Que o centurião falou: se você falar, tá tudo certo. Se você falar, ele vai ser curado. Mas eu coloco na minha vida isso, que tipo, muitas das vezes a gente acha que está curado. Ah, mas porque eu me batizei, porque eu tomei uma decisão a respeito sobre Cristo. Mas na verdade aí Jesus, ele vem que de uma maneira muito pessoal, ele abre os seus olhos. Assim, no primeiro relato, a gente poderia falar, por que será que Jesus não curou ele claramente? Porque teria de mudar alguma coisa na vida dele, pessoal. Talvez ele pensaria, igual eu bem disse um pouco atrás, não, eu vou ser curado, Jesus vai me curar, eu vou ver, só que eu vou continuar a fazer a mesma vida que eu tinha, entende? Como bem diz o verso também que a gente leu, que Jesus fala assim, ó, um verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Entende? Aí eu tiro de base para isso. Eu falo que a gente, como cristão, a gente tem que negar a nós mesmos. A nós mesmos. Como o cego. O cego, talvez ele tinha alguma coisa, Por isso que meu ponto de vista, por isso que eu falo que Jesus ele usou vamos dizer assim, duas ações para responder a sua pergunta, pastor. Muito bem, dando continuidade aqui, agora passando aqui ao nosso outro convidado, né? Aqui está conosco também o irmão Djalma Monteiro. O irmão Djalma, ele é primeiro ancião aqui dessa igreja, aqui do distrito de Catanduva, tá? E nós gostaríamos de estender a ele as boas-vindas. Obrigado por se juntar a nós aí, meu irmão. Deus abençoe, viu? E juntos nós vamos, então, extrair aqui as lições para passar para o nosso povo. Bom dia. Obrigado, que Deus abençoe a todos, que possamos tirar lições mesmo aqui da vida de Jesus aqui na Terra, para que possamos estar aplicando em nossa vida aqui também. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom, se a gente fala aqui, né, bom dia, aqui estamos numa manhã, né, linda, mas lembrando que a hora que você estiver conosco, tá, estudando a lição, você é bem-vindo, não importando o horário, ok? Bom, nós estamos aqui no capítulo 8 de Marcos, falando sobre essa ação de Jesus. Jesus, a primeira vez que toca no cego, né, passa saliva nos seus olhos e impõe-lhe as mãos. O cego vê, retoma a visão, mas ele diz assim, eu vejo os homens como árvores. E a pergunta que eu fiz para o Marcos foi, mas por que será, né? Será que faltou poder em Jesus? Obviamente que não, claro que não. Mas aqui tem uma lição embutida aqui. E a principal lição que tem aqui é que por ele não ter visto de forma clara imediatamente, lembrando que, você se lembra que está o grupo dos discípulos juntos, e os discípulos eles querem, e na verdade Jesus quer ensinar ao grupo dos discípulos, então veja que aqui tem uma lição que mostra que às vezes ter essa percepção e essa clareza espiritual, às vezes leva algum tempo. Então Jesus usa a cura do cego como uma parábola ou uma metáfora para ensinar isso aos discípulos. E é obviamente que ensinar a todos nós também, que às vezes ter essa percepção espiritual leva algum tempo. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Porque, se você notar até aqui, o livro de Marcos ele procura mostrar que Jesus era o Messias. Quem lê o livro de Marcos, desde o capítulo 1 já sabe disso. Porque lá no capítulo 1 já foi revelado que ele era o Messias. Lembrando para você que Marcos é aquele livro que ele é mais direto.
de todos os evangelhos, os outros evangelhos, quando vão tratar de assuntos semelhantes ao que Marcos trata aqui, eles trazem um pouco mais de detalhes. Marcos, na sua forma de escrever, ele é mais direto. Ele tem ansiedade, ele quer mostrar logo que Jesus é o Messias. E na segunda parte do livro, principalmente nesses capítulos que nós estamos aqui, o 8, o 9 e o 10, você vai ver que vai se concentrar muito em ensinar para os discípulos sobre o sofrimento do Messias, a morte do Messias e a ressurreição do Messias. E isso era algo que os discípulos não compreendiam. E nesse campo espiritual tinha muitas lições que eles precisavam de aprender. De maneira específica, aqui nesse milagre, capítulo 8 de Marcos, nota-se essa ação dupla de Jesus na cura do cego, justamente para mostrar que esse campo de compreensão às vezes demora um pouco mais. E Djalma, falando disso, como é importante nós termos assim uma visão clara, né, das Escrituras e dos ensinamentos de Jesus. A forma como Jesus procurava trabalhar com os discípulos era essa, né, mostrar para eles um ensinamento didático, obviamente, tentando ser o mais claro possível, usando de metáforas que eram do dia a dia deles, que eles conheciam, justamente para ajudar eles a abrir a mente para eles terem uma compreensão do reino. Sim? Sim. Nós vemos aí, Jesus usou a história do bom pastor, a parábola do semeador, e tudo usando o quê? Metáforas do momento que eles estavam acostumados. A grande maioria do povo judeu era pastor de ovelhas, tinha o seu rebanho e tudo mais, sabia como que era a convivência com a ovelha. Então Jesus usa essas histórias, essas parábolas todas, para poder facilitar realmente a compreensão. E ele fez a mesma coisa aqui nesse texto, né, ao levar e conduzir para fora, mostrando o quê? O tempo de crescimento espiritual que cada um leva. Às vezes nós olhamos a pessoa, vem para a igreja, nós já lidamos como se fosse um adulto. Sabe? Jesus não fez isso. Então, esse faz parte do discipulado. Você fazer o quê? Conduzir o bebê. Sabe? Então, um novo na fé, que você vai fazer o quê? Trocar a fralda. Você vai dar mamadeira. Você vai, daqui a pouco, dar uma frutinha. Daqui a pouco, uma papinha. E assim fez Jesus. Ele simplesmente mostrando para ele. Você pode ver que, na sequência, qual é o assunto que ele leva? Ele leva justamente para ver a cruz. Né? Durante esses 3 anos e meio, eles vinham crescendo, vinham acompanhando. E se nós olharmos, eles chegaram à estatura ideal para dizer que já eram aptos para o trabalho? Nós analisamos que vamos perceber que isso acontece depois. Né? Então foi gradativo. E Jesus, então, ele fez a mesma coisa. O milagre foi gradativo porque ele precisava ensinar uma lição para os discípulos. Tem outras teorias que se fala sobre isso, mas eu entendo que essa é a melhor, a que corresponde com a realidade. Jesus crescendo aqui, mostrando para eles, olha o crescimento que vocês estão tendo e que todos no reino de Deus vão ter. Eu acho que é Deus dando ensinamentos para a gente a todo momento. E você vai perceber que ele não perdeu tempo. Em todas as circunstâncias que ele esteve presente aqui nesse mundo, ele foi usando o quê? As situações daquele momento para lições de crescimento para os seus discípulos. E quem eram esses seus discípulos? Quem é? Somos nós. Sim. Eram eles lá e nós hoje aqui. Se nós percebermos também, vamos lembrar um pouco também do relato dos evangelhos. Lembra que ele fala assim, em um dado momento, os discípulos pedem para Jesus, nos ensina a respeito de tal coisa, ou nos fale a respeito de tal coisa. Jesus falou assim, olha, calma, não é o tempo. Não é o momento ainda para vocês saberem disso. Então, por isso que é gradativo, revelação que vem até nós, ela é gradativa. E essa maneira era justamente para mostrar aos discípulos que eles não tinham compreendido ainda. Agora, a Bíblia chega a falar, pastor, que é como o nascer do sol, né? Nasce lá devagarzinho, até chegar à força plena do dia. Exatamente. Né? E a gente, às vezes, já quer entrar na força plena do dia que cega. Né? E veja, tinha um assunto que eles não compreendiam muito bem, né? Principalmente essa questão da morte de Jesus e de Messias, né? Como é que era, Maico, a compreensão do Messias? Porque você percebe que, muitas das vezes, Jesus fala para eles ou realiza um milagre, alguma coisa do tipo, e fala o quê? Não fala nada ainda, né? Não conta, você não fala nada para ninguém, né? Essa questão do Messias em si. Por que às vezes Jesus pedia para eles não falar sobre isso? Boa pergunta. Aqui na lição aqui que a gente está vendo aqui, no final está escrito assim, justamente essa pergunta. Por que Jesus disse aos seus discípulos para não contarem a ninguém que ele era o Messias? Isso, para a gente, parece ser um pouco assim, meio contrário, né?
Porque a gente hoje, quando, por exemplo, uma pessoa entrega a sua vida, se batiza, a gente, quando dá um estudo, a gente quer, assim, espalhar para o Contar mundo e logo, contar né? logo, né? Nossa, a pessoa se batizou e tal. E aqui, a própria lição, ela dá o porquê. Olha o que fala. Fala assim, ó. Contudo, nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotações políticas, devido à crença de que eles derrubariam o domínio romano. Jesus não veio para ser esse tipo de Messias, por isso pediu silêncio sobre a sua identidade. Interessante que, até a pergunta que o pastor fez, muitas vezes os seus discípulos, ele achava que Jesus vinha para justamente para isso, né, derrubar o poder, né? Falou, não, eu vou, e os seus discípulos sempre achando isso. Mas aí eu imagino que por causa disso, ele não contava, ou seja, não deixava os seus discípulos espalhar. Porque, como o Djalma bem falou, do nascer do sol e etc e tal, aí Jesus falou assim, ó, é com calma, porque imagina se contassem rápido assim, de uma maneira assim, muito rápido, pá, Eles precisavam entender a missão, né? justamente, Qual que era a missão do Messias? Porque eles tinham uma missão equivocada. E o Messias tinha algo, pelo menos naquela época, quando se falava desse tipo de personagem, ou usava essa expressão, tinha uma conotação política aí, não tinha, Sim, Djalma? sim. E essa conotação política entraria como se fosse alguém que veio realmente para fazer guerra. Era o Messias bélico que eles esperavam. Exatamente, exatamente. E aí não era esse o Messias que Jesus veio para oferecer. Qual que era o Messias que ele veio? Veio para libertar do pecado. Ele não veio para libertar do jugo romano, do jugo qualquer que você queira colocar. Não, ele veio para libertar do quê? Do pecado. E isso ele continua oferecendo a mesma coisa ainda hoje. Quando ele vai nos livrar desse jugo humano? Quando ele voltar, quando nos levar para morar com ele e tudo mais. E os discípulos não estavam prontos, mas não é. Aqui o problema não era os discípulos. O problema aqui era o quê? Os outros entenderam, ó, ele é o Messias. O Messias, qual que é o papel do Messias mesmo? É libertador, ele vai fazer guerra contra Roma e tal, tem que sufocar esse indivíduo agora, sabe? Então, o que acontece? Olha, guarde esse segredo, esconde, não fale nada para ninguém. Que nós temos que saber que tem coisas que nós podemos estar falando e tem coisas que a gente tem que ir com calma. Ao fazer os estudos bíblicos com as pessoas, a pessoa às vezes quer saber lá do final. Não, calma, espera um pouquinho, olha, não vamos chegar lá. Daqui uns dias nós estamos chegando. Estou fazendo estudo com uma pessoa aqui. Eu falei, olha, semana que vem nós vamos ter um estudo que você perguntou lá no primeiro. E nós já estamos no 23º estudo. E agora no 23º que eu vou responder a pergunta que ela me fez no primeiro estudo. Sabe? Por quê? Porque agora é o momento. Ela entendeu as demais coisas para trás e agora chegou o momento dela entender a parte que ela queria logo lá no começo. E Jesus faz a mesma coisa aqui. O que acontece? O povo de Deus entendeu. Nós vimos aí em lições anteriores, onde por que ele usava parábolas? Aqueles que eram seus servos entendiam. Os que não eram, conforme o próprio livro de Isaías havia dito, iria ser falado, iria se dizer e não iam compreender. Né? Então, Pedro chega a dizer que ele era o Messias. Não, o senhor é o Messias. Eu entendi que o senhor é o Messias. É isso aí, legal, parabéns e tudo mais. Agora, os outros não entendiam ainda, porque eles enxergavam que viria um rei, um imperador, alguém que nasceria com a coroa e tal. Jesus não veio com essa coroa, Jesus veio com a coroa de espinhos. verdade. É interessante que a profecia dizia que esse Messias, né, que esse rei viria da descendência de Davi, né? Só que isso tudo é de cunho espiritual, né? Mas eles não, eles estavam com a mentalidade de que ia ser um rei semelhante a Davi. E se você lembrar, Deus falou para Davi assim, olha, nem construir o templo você vai, porque sua mão está suja de sangue. Ou seja, Davi era um guerreiro, né? Como podemos dizer assim, o Davi ele era bom na espada, meu irmão. O Davi Bom de briga. era. Então, o Davi era esse guerreiro. E eles achavam que por estarem sob o jugo romano, essa figura do Messias viria, e eles viram isso em Cristo, essa figura viria para poder justamente instituir um reino eterno, mas terrestre. Né? E Jesus procura desconstruir isso primeiro, para depois construir novamente. Exato. Porque é interessante que até no mundo da psicologia, né, para você construir algo é fácil, mas para você desconstruir é muito mais difícil. Né? E essa foi a dificuldade que Jesus encontra naquele grupo dos discípulos. Pastor, você vai perceber que durante 3 anos e meio Jesus veio realmente se esquivando de problemas. Né?
Acontecia uma coisa que ele ia para outra região lá, ia para outra. Mas na última semana ele falou: pô, o negócio agora é aqui. E aí ele parte para o enfrentamento. Você vai ver que ele entra lá no templo lá e chicoteia e não sei o quê, e expulsa lá os vendedores e tudo mais. Então é uma situação que ele vai, agora eu tenho que estar em Jerusalém, agora tem que acontecer, é o momento, era a hora. Antes não era. Se ele tivesse vindo já desde a primeira semana dizendo: olha, eu sou o Messias, ele já tinha sido morto lá atrás. Mas havia um momento para tudo. Então, no momento certo, ele deixou as coisas acontecerem. Você vê que ele fala com Nicodemos, e Nicodemos vai entender perfeitamente o que Jesus havia dito depois na morte e na ressurreição de Jesus, todo o processo que teve e tal. Mas quando ele falou lá atrás, ainda não era a hora dele entender. Né? E foi um instrumento de Deus depois, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, ele usa todos os seus bens para poder ser usado para a pregação do Evangelho. Né? Você vê, foi um homem usado por Deus, mesmo que ele não entendeu naquele momento, guardou no seu coração. Mas no momento certo ele também veio a compreensão e entendeu e passou a ser discípulo de Jesus também. E veja, o Michael, já vou te dar a palavra. Nós estamos agora concentrando nosso estudo no livro de Marcos, também capítulo 8, versículo 31 em diante. E aqui no versículo 31 em diante tem uma declaração interessante, né? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, os mestres da lei, e depois ele fosse morto, né? E depois de 3 dias ele ressuscitasse. E isso, ele colocou isso para os discípulos de forma muito clara. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, né? Jesus, porém, fitando os olhos nos discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E a lição ela vai colocar aqui sobre o preço do discipulado, né? Ou seja, parece que o seguir a Cristo tem um custo. Por isso que a gente acaba conectando, né, a questão do verso áureo da lição dessa semana. Tomar a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Como é que a gente pode entender um pouco mais essa expressão, né? Tomar a sua cruz e seguir. A cruz não era algo tão agradável naquela época, né? Verdade mesmo. Aqui no. Eu vou voltar só lá no sábado, mas tem um comentário abaixo aí, ó, que fala assim no sábado, ó. Assim como os seus ensinamentos desafiaram os 12 discípulos há 2000 anos atrás, continuam a confrontar os discípulos de hoje, com o profundo custo e o benefício de seguir Jesus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que antes, como todo mundo conhece, era Saulo. Mas interessante é que ele não negava a sua voz, né? Ele não negava. Como bem o Djalma falou agora dos estudos, a gente às vezes quando está dando estudo, a gente não vê a hora de chegar ali no estudo 23, que é justamente que fala sobre o batismo, né? E é interessante. Mas o que eu gostaria de falar não é nem isso. O custo do discipulado não é algo pagável. A gente não tem que pagar nada, o custo do discipulado. A gente tem que ir adiante, ir em frente, ser insistente com as pessoas. Às vezes a gente não, assim, como Jesus falou, que a nossa fé deveria ser como? Um grão de mostarda. E o grão de mostarda é minúsculo, né? Assim, milímetros que eu vi, assim, bem pequenininho demais da conta. E às vezes a gente, assim, falha, não, mas eu não vou mais. Eu ouvi um comentário de uma pessoa esses dias, e a pessoa falou assim para mim, cara, é tão difícil a gente dar um estudo para uma pessoa, e daí chega no estudo sobre o sábado, e a pessoa desiste. E a pessoa também desiste. Ou seja, o instrutor também desiste. Mas o custo do discipulado é justamente isso, a gente insistir com as pessoas. E às vezes a gente não insiste. Às vezes a gente fala, não, mas tá tudo certo, deixa quieto e tal. Como bem o pastor falou, da cruz. A cruz não era algo agradável não, né? Porque quem morria na cruz era ladrões, etc e tal. E o nosso Senhor e Salvador morreu na cruz, numa cruz. E ele ensina para nós, como o Djalma falou um pouco também, antes ele não falava muito, mas chegou na última semana, ele foi o quê? Ele foi adiante, ele foi à frente, não teve medo. É Né? porque, veja bem, ó, Pedro, ele tinha perguntado para Pedro, né?
O que estão dizendo aí de que eu mim. sou, né? Ah, uns dizem tal, outros dizem tal Elias, coisa e tal, Elias, enfim. Tá, e Jesus perguntou para eles, tá, mas e vocês? Né? O que vocês dizem que eu sou? E aí é interessante porque aí Pedro, né, ele responde, se você quiser acompanhar, tá aí no Marcos capítulo 8, versículo 29 em diante. Então, lhes perguntou, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo. Quando teve essa afirmação, e Pedro expressou isso, Jesus entendeu de que já estava revelado de Djalma de que ele era o Messias. Aí você percebe que Jesus ele muda a maneira, porque antes, ó, eu sou o Messias, só que vocês não contam para ninguém. Até os discípulos assumirem isso. Quando os discípulos assumem isso, aí ele começa a falar agora da morte dele. Eu vou ser levado diante dos tribunais, dos sacerdotes, dos escribas e tal, vou ser julgado, morto e ressuscitar o terceiro dia. Tomar a sua cruz e siga-me, eu estava dizendo, não é muito agradável por causa da forma da crucifixão. Era uma forma cruel de crucificar. E aí Jesus Cristo falar, baseado nessa questão do custo do discipulado, a ideia de custo do discipulado não é que nem tanto que você tenha que pagar algo, mas é o preço que você tem que pagar como pessoa para poder seguir a Cristo. Sim. Porque hoje você tem afrontas, você tem oposição, tem pessoas que decidiram seguir a Cristo foram expulsos de casa, por exemplo. Ou seja, esse é o preço do discipulado. A pessoa ela tem que pagar algo, vamos dizer assim, caro, alguns pagam com a sua própria vida. Sim. Seria mais ou menos isso, essa expressão de Cristo, tomar a sua cruz, né, e seguir, mostrando que a pessoa tem que deixar, né, algumas coisas e tal. Eu entendo dessa forma, né? Porque Jesus aqui estava falando do próprio preço que ele iria pagar para poder salvar. E aí ele aponta o preço que os discípulos também iriam pagar para anunciar essa mensagem. E isso os discípulos, quando ele fala em João 17, ele está falando dos discípulos que viriam também depois. Esses depois, eu creio que nós somos discípulos de Jesus. Perfeito. Sabe? E eu me emocionei enquanto você ia falando aí, porque eu lembrei de um fato simples, porque perto do que Pedro passou, do que John Hus passou, do que outros passaram no passado, não é nada. Mas esse tempo atrás, aí, num grupo de WhatsApp de professores aqui da cidade, uma discussão que houve lá, tal, e eu tentei ajudar, uma outra entrou lá e falou assim, o que esse cara quer? Ele fez faculdade comigo e achava-se especial porque tinha que, não ia nas aulas de sexta-feira à noite porque é adventista. Quem que é esse adventista? O que é adventista? Sabe? E assim, com uma zombaria pelo meu nome. Mas você veja só, a atitude dela me deixou desbaratinado, a vontade foi de falar um monte, ao mesmo tempo você sabe que o Espírito trabalha com a gente nessas horas, calei-me, sabe? E aí você vê como que Deus age. Usou outros para defender hoje. Mas será que no passado teve outros para defender? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Esse foi o preço que ele pagou. Qual foi o preço que Paulo pagou? Foi decapitado. Qual foi o preço que outros pagaram? Foram queimados e tudo mais. Então, João foi colocado dentro de um tacho fervendo, né, exato, cara? né? Então, esse é o custo que o discípulo tinha que estar pronto para ser o quê? Rejeitado, se preciso fosse, inclusive a começar pelos seus próprios familiares, como o pastor colocou. Aqui eu lembro de uma história que eu ouvi, eu não conheci, de uma moça que veio para a igreja, tá? E quando veio, o pai pôs ela para fora. E ameaçou de matar, e tudo. Aqui, em Catanduva, não foi em outro lugar. Então eu escutei essa história dos antigos aqui. O pastor acolheu ela por uma noite aqui, encaminhou ela urgentemente para o colégio, ficou lá para o colégio, estudou e se tornou esposa de pastor e tudo mais por lá e cresceu na vida espiritual. Mas a família simplesmente não a quis mais porque ela havia se tornado cristã. Você vê como é que é? Aqui, anos atrás, e é possível acontecer hoje de novo. Quantas vezes nós vemos dentro da própria família, nós conhecemos histórias que acontece o que simplesmente não quer mais em casa, ou não rejeita, zomba e tal, sabe? Esse é o custo do discipulado. E aí aqui tem um texto aqui que coloca, que está no Grande Conflito, no comentário aqui, que vem dizendo, olha, eu não vou achar aqui que eu anotei, não sei onde que eu anotei aqui, mas vem falando que Satanás ele vai fazer de tudo para a gente desacostumar com a ideia da angústia. Sabe por quê? Para não estar preparado para esse tempo de angústia, esse tempo de sofrimento. E aí você vê o discurso que é pregado hoje, principalmente no mundo cristão, no mundo evangélico em si, onde você não vai passar pelas provações, pelas dificuldades. Mas Jesus diz o quê? No mundo tereis aflições.
Agora, quem que é falso profeta? Jesus ou aqueles que pregam algo diferente daquilo que Jesus prega? Eu creio que são aqueles que pregam diferente do que Jesus prega. E ele diz para nós que nós teremos um custo, temos um preço a pagar por servi-lo, por poder escolher fazer parte dele. Quando você escuta daí um discurso diferente desse, foge dele. Porque nós vemos a palavra de Deus lá em Mateus 7 dizendo que muitos dirão Senhor, Senhor, mas lá Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. E você não quer ouvir isso, eu também não quero. Por isso nós precisamos ficar com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tereis dificuldades. E assim, ó, e não é negando, de espécie nenhuma, Poder de a Deus. ação de Jesus sobre a vida do seu povo. Se você notar, você que faz parte dessa igreja, desse distrito, você é uma pessoa abençoada. E nós aqui do Brasil somos privilegiados por sermos tão abençoados assim. Nós não estamos negando isso. Só que a palavra de Deus diz assim, que nós deveríamos ter o sentimento de privilégio por passar algumas aflições aqui, porque de algum modo nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo por conta das humilhações, perseguições que Jesus Cristo passou. Quando eu e você passarmos alguma dificuldade aqui, nós deveríamos nos sentir privilegiados. Quem sabe, como a lição colocou, esse sim é o grande paradoxo da fé cristã. Que primeiro você tem que perder a sua vida, sendo essa então a única forma de reencontrá-la. E nós sabemos que quando você perde alguma coisa por Cristo, seguramente a sua recompensa virá. Não é assim, Michael? Verdade Você mesmo. perde, você está ganhando. Né? Isso é um paradoxo, né? Como Isso é diz o tremendo, verso, né? Como diz Exato. o verso lá do verso mesmo, para memorizar. Abaixo ele fala isso aí que o pastor falou. Quem perdê-la, acha lá. Não é? Sim. Vai achar a vida. Porque às vezes é igual o Djalma falou, o pastor falou. Esse assunto aqui é um assunto muito comentado, né? O discipulado. Porque, como o Djalma falou agora um pouquinho antes, falou da aflição. E às vezes as pessoas hoje, no mundo religioso, no mundo evangélico, acaba se tornando uma graça muito barata, né? E aquilo que Jesus fez lá na cruz não foi algo barato. Não foi algo, foi muito caro. Ele custou a vida dele por nós. Sim. Eu costumo dizer assim que era para nós estar lá, e não ele. E aí acaba tipo, mas eu não preciso fazer isso, mas eu não preciso fazer aquilo. Aí acaba se tornando algo assim, muito vago, né? O que Jesus fez por nós foi em vão. Como bem o apóstolo Paulo também falou. Mas aí você vai perceber a mesma coisa que nós citamos agora há pouco. Qual que era o conceito dos discípulos com relação ao Messias? Alguém que viria para ser o libertador do jugo romano. E muitos estão pensando nesse Messias da mesma forma hoje. Verdade. É o libertador dos problemas, das dificuldades, da pobreza, porque o indivíduo oferece lá prosperidade e tudo mais e tal. Mas Jesus não disse isso. Olha, essa teoria da prosperidade não chegou para Jesus, não chegou para os discípulos, morreram tudo na pobreza, na tragédia. Né? Então, que Deus é esse que surgiu depois dos discípulos? Se você me permite, Djalma, Permito, respeitosamente, estão fazendo de Jesus, ouça bem isso que eu vou te dizer, tá? Comércio. Estão fazendo de Jesus um guru de autoajuda. Entende? É mais como um psicólogo do afago, né, egocêntrico do que qualquer outra coisa. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A palavra de Deus é clara em dizer isso. E nós, ao estudarmos a palavra de Deus, refutamos isso veementemente, porque essa não é a essência do Evangelho. De novo eu te digo, o livro de Hebreus diz assim que o próprio Cristo ele sofreu para ele passar por um aperfeiçoamento. Gente, que é uma declaração assim, né, bem impactante, né? Como que Jesus, sendo Jesus, precisava ser aperfeiçoado? Agora imagina nós, qualquer tipo de situação que nós venhamos passar, seja ela agradável ou desagradável, é para o nosso crescimento, para o nosso preparo. Nunca que você passa por uma dificuldade, quando você sair dela, você está da mesma maneira. Você é uma pessoa muito mais forte, Sim. você é uma pessoa muito mais resistente, você é uma pessoa muito mais capaz de enfrentar os problemas da vida. Pastor, posso fazer uma pergunta Claro. para você? Diante disso que você acabou de dizer agora, a respeito sobre o Senhor e Salvador. Entra também nesse contexto do discipulado, né? Porque nosso Salvador, ele é Salvador de todo mundo, todas as pessoas. Mas e o nosso Senhor? Será que ele é o nosso Senhor de nossa vida, pastor? O que você tem a falar, assim, a respeito Percebe, disso? ó, como é que, Senhor, você vai seguir alguém, certo? Certo. Todos nós criamos ícones, né, Djalma, de seguir. Hoje é a fama dos seguidores, né? Verdade. Hoje as pessoas estão nas redes sociais atrás de seguidores.
E tudo isso eu percebo que vai diluindo, né? O verdadeiro sentido do seguir, do ser discípulo, do querer imitar, do querer copiar. E não existe personagem mais especial nas Escrituras do que o próprio Senhor Jesus. Quando tem essa categoria de Senhor, é porque Ele é único. E a palavra de Deus diz, é o único Senhor. Só Ele é digno de ser chamado Senhor. Nós aqui deveríamos nos sentir, Maico, privilegiados de termos esse privilégio. Verdade. A serva do Senhor diz que todo aquele que nasce no reino dos céus nasce como um missionário, como um evangelista, ou seja, aquele que quer falar do reino, aquele que quer falar do amor de Jesus. E se Jesus é o seu Senhor, você não vai ter essa visão do guru mágico, né, do guru de autoajuda. Não, você não vai ter essa visão de Cristo. O Senhor significa submissão. Você é submisso a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Essa é a essência. E aí você vai ver que esse tipo de ensinamento Jesus procurava passar aos discípulos. Primeiro, quando tem uns certos relatos na palavra de Deus, parece que eles estão desconectados. Por exemplo, Monte da Transfiguração com expulsão de demônio. Você olha assim e fala, caramba, parece que não tem nada a ver. Mas não, ó, a lição coloca, na Monte da Transfiguração, tudo aquilo que aconteceu ali, Jesus tinha uma intenção de que aquilo, sendo uma revelação do reino, é interessante, né? Alguns críticos falam, não, a palavra de Deus diz que aquela geração não passaria antes de ver o reino. Não aconteceu. Como que não aconteceu, gente? A transfiguração era a revelação própria da manifestação do reino ali. Os discípulos estavam vendo aquilo. E a lição coloca o que? Olha, isso aconteceu para que servisse de motivação para eles futuramente. Beleza, eles desceram. Quando chegou lá, porque subiram só 3 discípulos com Jesus. Quando eles desceram, por isso que eu falo da conexão e das lições que Jesus quer ensinar. Quando eles desceram, os 9 tinham ficado lá. Chegou um pai com um menino com uma possessão demoníaca, um tipo de demônio. E o menino não falava, né? Ele era mudo, né? E a lição coloca que ela é um tipo de demônio, o texto bíblico coloca que era um tipo de demônio que era o demônio surdo e mudo. Ou seja, ele provocava isso. E os discípulos que ali estavam não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus chega, o pai vem imediatamente para Jesus. Mas e aí, Senhor, seus discípulos, se o Senhor estivesse aqui e tal. Agora é interessante a pergunta que ele faz. Ele fala assim, ó, se tu podes curar o meu filho, cura. Jesus olha para ele e fala assim, como assim, se tu podes? Né? O que está acontecendo aqui? Como assim, se tu podes? Aí você vê a lição que Jesus quer dar para os discípulos. Olha o treinamento. Porque o discípulo, para ele ser o discípulo de Cristo, ele aceita esse negócio do sofrimento, pagar o custo. Mas aqui era falta de fé. Aquele pai, quando Jesus faz essa pergunta para ele, mostra claramente a falta de fé que ele tinha. Tanto que ele pede para Jesus o quê? Senhor, me ajude a crer e me ajude na minha falta de fé. Sinceridade até no final acabou prevalecendo, né? E aí Jesus fala, né, e explica para os discípulos depois que aquele tipo de demônio só podia ser expulso com jejum e oração. Mas ali Jesus estava mostrando aos discípulos esse quesito da fé, esse quesito do crer. E isso tinha que ser manifestado. Ou seja, Jesus estava tirando do coração dos discípulos, naquele momento, a incredulidade. Sim. E como que a incredulidade nos atrapalha no andamento. Precisou curar o pai primeiro para depois... Curou o pai primeiro, para depois... Exatamente. Porque a lição fala, e o texto bíblico diz que a falta de crença do pai, Michael, poderia ter atrapalhado na expulsão daquele tipo de demônio. Então, isso não é desconexo, pelo contrário, está tudo conectado porque é uma lição profunda que Jesus está querendo passar, né, Edson, para os discípulos, né? A gente também vê a situação dos 3 discípulos, só um adendo, né? Mas por que eles foram levados para juntos, os outros não, né? E nos comentários a gente vai ver que não é porque Deus tinha uma preferência, porque Jesus tinha uma preferência pelos 3. Mas é porque os 3 davam mais trabalho. Os 3 eram inconstantes. E, eu tenho 3 filhos, né? E aquele que dá mais trabalho, você precisa manter mais perto aqui, e segura de lá, e não sei o quê e tal. É porque você tem mais carinho por esse? Não, não é. É porque precisa mais. Sabe?
E eu demorei para entender isso, porque cresci, minha mãe tinha uma preferência pelo Renato, meu irmão, aquela coisa tal. E hoje eu entendo, meu irmão precisava por causa de questão de saúde, por causa de várias situações. E hoje eu tenho que pôr a mão para o céu, graças a Deus que eu não tinha essas necessidades, né? Mas ali você percebe, agora há pouco comentamos de Pedro. Pedro, quem que é o Senhor? É Elias? É isso? Não, o Senhor é Messias, é o Messias. Questão de segundos depois, afasta-te essa ideia, Senhor, não sei o que, estava sendo usado pelo diabo. Por quê? E a mentalidade do Messias ainda, ele estava ciente que uma hora o cavalo ia chegar, a armadura ia chegar e Jesus ia encarar o negócio como sendo o líder guerreiro, né? Verdade. Ele não tinha entendido ainda a questão do Messias, o Messias libertador do pecado. E aí, quando Jesus fala que vai morrer, ele fala, eu acho que esse não é o Messias, não. Então ficava nessa inconstância. E aí, o que Jesus faz? Chama os três, vem cá comigo. E não era só Pedro, nós falamos de Pedro. Mas essa inconstância tinha Pedro, Tiago, João. Os demais tinham, mas esses três eram piores. Sim. Então o que Jesus faz? Anda comigo aqui, vem cá. Você precisa de um cuidado especial. E assim ele o fez. Tá? E aí, quando chega lá embaixo, ele vê a situação toda que o pastor já relatou, que não tem o que dizer mais. Você vê, ele precisou curar o pai, para depois, então, poder fazer. Aí, a princípio, parecia que a fraqueza era dos discípulos, né? Mas você percebe que o pai não tinha fé. Como que Deus podia operar? Aonde ele passou operando milagres foi porque houve fé, houve crença, simplesmente de que Jesus tinha poder para isso. A mulher com fluxo de sangue é a prova, né? Ele não falou nada, ele não disse nada. Ela simplesmente tocou na veste e sentiu o quê? Que foi curado. Jesus fez questão apenas e tão somente dizer para ela, você, minha filha, foi liberta. Você está curada. Só isso. Porque ele sabia, né? E ela também havia sentido o poder. Mas ele precisava, olha, você precisou passar pela mão, mas está aqui, você está curada. Sai com a confiança que você venceu. Legal, hein, gente? Olha só, quantos ensinamentos, né, Marco, nós estamos aprendendo aí, né? Muito profundo. Agora veja bem, a lição fala assim que Jesus ele fez viagens, né? Então Jesus estava no Mar da Galileia, depois ele foi para Cesaré de Filipe, depois ele passando ali pela região da Galileia, entrou em Cafarnaum. Isso mostra que Jesus fez uma viagem extensiva de norte a sul. Em algum momento dessa viagem, os discípulos, o grupo ficou um pouco para trás. Imagina, né? Jesus andando lá na frente e o grupo dos discípulos atrás. É interessante que quando chegou lá na casa, Jesus fez uma pergunta para eles, Marco. E que pergunta desconcertante, né? Porque Jesus fala assim para eles, e aí? O que vocês estavam conversando lá no caminho? Sabe quando o pai está andando na frente? Aí, naquela época tinha bastante filho, né? Aí os meninos estavam tudo lá atrás andando, né? E o tipo assim, nós estamos conversando alguma coisa aqui, mas parece que o pai não está ouvindo. Não está ouvindo? Agora é a hora. Ô, louco, o pai está pegando ali, né? No ouvido do pai, parece que é um negócio incrível, né? Ouve, assim, umas coisas. Jesus pergunta para eles, escuta, o que vocês estavam conversando? Nesse momento eles emudecem. Ficam emudecidos, por quê? Porque a conversa que eles estavam tendo não era agradável. Eles estavam discutindo quem deles ia ser O maior. o maior. E aí eu acho que nessa questão do discipulado, nós já estamos indo para o final da lição, nessa questão do discipulado eu acho que vem aí uma das maiores lições que tem, porque Jesus responde o que para eles, Michael? Aquele que quer ser maior, Tem que servir. que seja o primeiro em servir. E eu gostaria de concluir a lição dessa semana, né, pra gente... E você já fica ligado aí, porque na próxima semana nós vamos continuar juntos, tá? Então, beleza. Agora, olha só, eu acho que para mim, né, não sei vocês, eu acho que de todos os ensinos de Jesus, eu vou aqui pedir para você, Marco, dar as suas conclusões finais já, mas nessa questão desse ensino de Jesus, poxa, você quer ser maior? Seja você o primeiro a servir. Isso é uma lição muito harmoniosa para nós, né? Porque às vezes, eu trouxe até esse livro aqui para ler um relato aqui do Emílio Abdala. Ele fala assim que às vezes muitos de nós, a gente quer jogar a responsabilidade de tudo, o custo do discipulado, tudo para o pastor, para o ancião, para o obreiro, para o evangelista, enfim. E daí os discípulos discutindo ali no caminho e tal, e Jesus faz essa pergunta, e Jesus fala assim, tipo assim, meu amigo, tu tá pensando que você vai ser o maior? Antes tu tem que servir, meu amigo. Antes tu tem que servir. Vai lá buscar o camarada lá que está lá nas trevas. Vai lá na casa da pessoa que está endemoniada. Vai curar. Vai fazer.
Então, eu digo um relato assim para terminar minha fala, que às vezes a gente tem que tomar nossas decisões ainda hoje, a despeito de que Jesus falou para os discípulos. Falou assim, ó, que se você quer ser o maior, primeiro você tem que servir. Então, nós temos que, como igreja e como cristão, nos ajudar a servir outras pessoas. Porque um dia a salvação nos alcançou, Jesus nos alcançou. Mas tem muitas pessoas aí fora que ainda não foram alcançadas. E nós, como cristãos, a gente tem que deixar Jesus fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Suas considerações finais, Djalma, levando em conta que a lição diz assim, ó, mesmo as pequenas coisas que a gente faz para alguém nunca passam desapercebidas diante do céu. A lição de quinta, ela faz um comentário sobre isso. Ainda o que é feito, né? A um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então nós temos que lembrar sempre, toda ação nossa, toda atitude que nós tomamos em relação a alguém, ao nosso próximo, nós temos que lembrar que estamos fazendo isso a quem? Ao nosso Senhor, ao nosso Messias, ao Cristo, nosso libertador. Tá? E ele diz isso ao ponto de até lançar ali dizendo o seguinte, olha, ai daqueles que fizerem mal a um destes meus. E quando Deus fala ai na Bíblia, é algo assim que ele está dizendo, olha, o negócio vai ser tenebroso. A consequência vai ser terrível. E às vezes nós achamos que porque temos posições, porque temos status ou algo parecido, podemos oprimir os nossos semelhantes. Isso pode servir para a igreja, pode servir para a sociedade, em qualquer função que você estiver no seu trabalho ou algo parecido. Lembre-se sempre, quando você estiver fazendo tanto bem quanto mal a alguém, Jesus disse o que? A mim o fizeste. E nós não temos que se preocupar com a consequência final, nós temos que se preocupar com o quê? Quando nós fazemos o bem a alguém, eu estou servindo a Deus. Você gostaria de servir a Deus, ter o privilégio de servir a Deus? Então sirva o seu próximo, sirva o seu irmão, atenda às necessidades do seu irmão. Você está servindo a quem? Ao próprio Deus. Não se engane, não pense que você está servindo uma pessoa. Às vezes você não gosta da pessoa, mas você gosta de Deus, então sirva a pessoa. Esqueça daquilo que você não gosta ou algo parecido, porque ele diz, ele garante, quando fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Deus está te chamando para participar junto no reino de Deus. E aí, quando ele fala quem é o maior, ele fala justamente que é o serviçal. É aquele que mais trabalha, é aquele que se empenha. É justamente aquele que nós, na nossa comunidade, aprendemos a não valorizar. E Jesus olha justamente para aquele que está lá no fundo, para aquele que está com a vassoura na mão, para aquele que está com um pano passando no chão. É para esse que ele está olhando, para aquele que trabalha, para aquele que se empenha, para aquele que veste a camisa. Seja você um deles também. É isso, meu povo. Obrigado, Djalma. Obrigado, Marco, nessa semana, nesse estudo juntos aí. Que a bênção de Jesus seja contigo. Deus te abençoe. Foi muito bom passar esses momentos com você. Esperamos que a palavra de Deus te alimente a cada dia. Lembre-se que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Uma corda de 3 dobras é mais difícil de se romper. Por isso, tenha o espírito de servidão. Sirva o teu próximo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima semana.